Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje o assunto é matemática e nós iremos falar sobre cálculo diferencial e integral. Tudo bem? É uma disciplina muito importante, né, na área de ciências exatas, engenharia como um todo, e é uma matéria aí básica, né, para o curso de engenharia. Muito bem, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês aqui dentro do assunto de cálculo sobre uma demonstração da derivada de uma função. Eu peguei aqui essa função f de x ao quadrado, é uma função quadrática. A derivada dessa função, a derivada de f de x ao quadrado, vai dar 2x. Tudo bem? Para quem já está estudando, né, as derivadas, se você usar lá a formulinha, você vai observar que a derivada de x ao quadrado é 2x. Okay? Mas nós vamos usar aqui a teoria do limite para poder fazer uma demonstração de como nós temos aí, como chegar na derivada propriamente dita, numa explicação matemática por passo, né? Passo a passo. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o limite de quando o ΔX tende a zero, ok? Lembrando que o limite, para você calcular a derivada, nós entendemos que o limite vai ser uma reta tangente a essa função. Tudo bem? E quando a gente fala de reta tangente, nós vamos usar a trigonometria, no caso a tangente, que seria o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, como é que funciona. Eu vou pegar um ponto qualquer aqui, ó, e vou chamar de x. Essa distância aqui, ó, até o ponto x, eu peguei aqui um x qualquer. Tudo bem? Esse aqui é um x qualquer. E agora eu vou pegar um outro valor aqui, que é uma distância desse x até esse ponto, que eu vou chamar de x mais ΔX. Por que x mais ΔX? Porque tudo isso aqui, esse pedaço é o ΔX, e daqui até aqui é x. Então, se eu pegar tudo isso aqui, eu vou ter x mais ΔX. Então, esse ponto aqui, esse ponto é justamente a medida de um x qualquer, mais uma variação desse x, que seria desse ponto até esse ponto, eu tenho uma variação do ΔX. Muito bem. Para os respectivos pontos, se eu tenho o x aqui, vai me aparecer aqui algo em função de x, que seria um y qualquer. Mas para esse y qualquer, eu vou chamar de f de x. Tudo bem? Nesse ponto aqui, onde eu obtive o x mais ΔX, eu também vou ter um y em função do f de x mais ΔX. Mas eu não vou escrever y. Poderia ter escrito aqui y2 e y1. Mas como eu escrevi aqui f de x, que já está em função de x, esse ponto também vai estar em função desse ponto. Então eu vou chamar f de x mais ΔX. Tudo bem? Nesse ponto, em função de x, em função de x mais ΔX. Tudo bem? Agora, eu aplicando aqui o conceito de limite, eu vou fazer a tangente, que seria uma reta, né, que vai aparecer aqui, ó. Nesse ponto, quando o meu ΔX vai tender a zero. Quando ele tender a zero, esse ΔX, ele vai caminhando aqui até chegar ao próximo de zero. Nós vamos ter um ponto que vai interceptar essa curva. Tudo bem? Então, eu tenho f de x mais ΔX ao quadrado, né? Que aqui, ó, em função de x está ao quadrado. Então, tudo isso aqui vai ao quadrado. Menos f de x. Porque esse lado aqui é esse menos esse. Então, é f de x, que está aqui em função quadrática, menos f de x. E aqui eu tenho x mais ΔX menos x. Seria aqui o outro pedaço do cateto. Então, eu tenho aqui a tangente desse ângulo aqui. Ok? Muito bem. Então, eu tenho o limite
quando ΔX tende a zero, aqui eu tenho o trinômio quadrado perfeito. Então eu tenho o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é ΔX, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos f de x. Quem é f de x? X ao quadrado. Se eu tenho x positivo, x negativo, vai dar zero, então aqui eu tenho ΔX. Tudo bem até aqui? Eu apliquei o conceito de trinômio quadrado perfeito, que no caso aqui são produtos notáveis. Então aqui, continuando, limite, ΔX tende a zero. Aqui que acontece? X ao quadrado negativo, x ao quadrado positivo, vai dar zero. Então eu tenho 2x ΔX mais ΔX ao quadrado sobre ΔX. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Vou resolver aqui, né? Aqui o ΔX ele aparece tanto aqui como aqui, então ele vai ficar em evidência. Então eu vou fazer o limite de ΔX tende a zero. Então eu tenho que ΔX vezes 2x vai dar 2x ΔX. Mais ΔX vezes ΔX, ΔX ao quadrado. E aqui eu tenho ΔX. Bom, então aqui cancela, né? Então vai sobrar limite de 2x mais ΔX quando ΔX tende a zero. Se eu fizer o ΔX tender a zero, vai me sobrar aqui, ó, 2x. Tudo bem? Então eu fiz essa demonstração para provar que a derivada de x ao quadrado é 2x, ok? Então, pela teoria do limite, derivada x ao quadrado, 2x. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Não sei se eu fui muito rápido, mas se você gostou, compartilha. Tudo bem? Se inscreve no canal e até a próxima aula.